Salve a igreja, glórias para nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Os amigos, com boa tarde. Nós vamos estar falando sobre o nosso filho adolescente. Eu gostaria de meditar com você hoje, lá no livro de Efésios 4, 6 e 1 Coríntios 12, 27. E para nossa introdução, eu gostaria de meditar com você na diferentes, mas unidos. Você já viu duas pessoas exatamente iguais? É bem possível que já tenha visto pessoas muito parecidas, que até certo ponto podem ser confundidas, mas ao observá-las melhor, percebeu que eram diferentes. Não existem duas pessoas iguais, somente diferentes uns dos outros em várias áreas. A igreja é a comunidade na qual todas as pessoas, umas bem diferentes das outras, se unem e formam um só corpo. Num corpo há muitas partes, mas as partes funcionam juntas, unidas, em comunhão, formando uma só peça. Há diversidade, muitas partes, com unidade, um só corpo. Toda diversidade, quando unidas, formam o mesmo corpo. Todo o povo de Deus está unido em um só corpo, apesar das diferenças pessoais, sociais e intelectuais. E para nossa meditação, nós vamos olhar para alguns dados muito importantes. Primeiro, 7 unidades a serem mantidas. Nós encontramos no nosso texto Efésios 4, 6, a unidade na comunhão cristã, no exercício da comunhão na igreja, no caminhar junto, no vencer as diferenças, um respeitando o outro, um olhando para os limites do outro e convivendo bem, apesar da diversidade, juntos, unidos, olhando na mesma direção. Às vezes com pontos de vista diferentes, mas olhando na mesma direção, com o mesmo foco. Paulo cita 7 unidades que formam a base da comunhão no corpo de Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios 4 e acompanhe o que o texto diz. Há um só corpo, verso 4. É um corpo só. A igreja é um corpo formado por muitos membros que caminham e precisam convergir para o mesmo ponto comum, para a adoração sincera do Senhor, para a comunhão uns com os outros. Há um só Espírito. O Espírito Santo é um só, é o Espírito Santo que guia, que dá direção, que norteia, mas é um Espírito só, não existe vários Espíritos, como a gente vê em tantos lugares, em tantas denominações. Há uma só esperança, verso 4. Há uma só esperança, não tem outra saída e outra esperança para o pecador, se não reconhecer o preço que foi pago lá no Calvário, e que só através daquele sacrifício lá do Calvário, nós temos uma única esperança de uma vida eterna que nos espera, de um Jesus que foi preparar a morada para nós. Essa esperança é para nós precisamos viver dentro dessa esperança. Há um só Senhor, verso 5. Há um só Senhor, é um só Deus, é o Jesus de todos, A maneira de adorar Ele pode ser até diferenciada, mas Ele é um só, Ele é um só Jesus, há um só Senhor, há uma só fé, nós cremos o que? No Deus Criador. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas há uma só fé. A fé é a crença daquilo que a gente não vê. Nós não vemos Deus, mas nós sabemos que Ele existe quando nós olhamos para tudo que está à nossa volta. E nós aprendemos o que é ter fé nesse Deus, que Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos. Há um só batismo. E Jesus mostrou para nós o batismo. Lá no Jordão, quando Ele foi batizado por João Batista. Há um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos. Há um só Deus, a maneira de adorar pode ser diferente,
Nós podemos olhar, adorar de uma maneira, a outra denominação adora de outra, mas o fim é um só, adoração para o mesmo Deus. Nós precisamos passar isso para o nosso filho adolescente. No verso 13, Paulo diz qual o objetivo de buscarmos essas unidades. Qual o objetivo? O apóstolo Paulo mostra para nós que para que todos alcancem a unidade da fé. Para que todos alcancem a unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus. Para que todos cheguem à perfeita varonilidade ou maturidade. Para que todos atinjam a medida da estatura da plenitude de Cristo. Jesus é o seu modelo, então você precisa o quê? O seu alvo é você ser como ele foi, porque ele foi 100% homem. Ele venceu tudo sendo um homem. E ele mostra para nós que nele nós também podemos vencer tudo. A unidade com diferenças. Você vai olhar para Coríntios, 1 Coríntios 12, do 12 e 20. O corpo não possui um só membro, mas muitos membros. E todos são necessários com as suas particularidades. Não há somente pernas ou braços no organismo, há muitas partes que pertencem a um único corpo. Não podem todas as partes ter a mesma função, ocupar o mesmo lugar. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Não. Se isso acontecesse, não haveria um corpo harmonioso e saudável, mas haveria um monstro. Você já pensou se todo o corpo fosse olho? Que monstruosidade! Deus estabeleceu as diferenças entre as partes e as funções, mas determinou que todas essas partes diferentes se unissem e formassem um só corpo. Tem diferenças? Tem. Tem pontos de vista diferentes? Tem, mas nós podemos respeitar o limite um do outro, nós podemos conviver bem. Um vê de uma maneira, nós vemos de outra, mas nós podemos conviver bem juntos, unidos, com o mesmo foco, alcançar a Cristo. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um no corpo como lhe aprouve. Verso 18. Paulo compara a igreja ao corpo humano e fala da unidade do crente no corpo, apesar das diferenças individuais. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. A unidade das diversas partes é plano de Deus. Deus quer unidade e não uniformidade. Unidade é união, é combinação de esforços e de pensamentos. Uniformidade é falta de variedade, é ter a mesma forma, é ser igual, não variar, é monotonia, é rotina. Deus se renova todo dia para nós, o Espírito Santo nos renova, o Espírito Santo fala conosco de diversas maneiras e Ele quer que nós também sejamos assim. Uns precisam dos outros. 1 Coríntios 12, 19, 27. Num corpo, um órgão não pode menosprezar o outro. Todos são necessários e importantes. Um órgão precisa do outro. Que desastre seria se um órgão achasse que não precisa do outro. Vamos ver como Paulo descreve isso. Leia 1 Coríntios 12, 19, 22. Um corpo é formado por vários membros. Nenhuma parte é melhor que a outra. Todas as partes são importantes e têm uma função específica. É assim também na obra de Deus. Nós precisamos passar isso com muita clareza para o nosso filho adolescente, mostrando para ele que apesar das dificuldades que ele tem, ele é importante como parte do corpo de Cristo da igreja. Ele também faz parte. Ele tem alguma coisa. Uns têm mais a oferecer, outros têm menos, mas você tem alguma coisa necessária na obra de Deus. Que cal seria se os pés não obedecessem ao cérebro e se a mão não ajudasse o olho?
A mesma interdependência existe na igreja. Todos os membros são úteis uns aos outros. Um membro do corpo de Cristo na igreja local não pode fazer pouco, caso da habilidade ou da posição do outro. Aquilo que ele tem é útil como ferramenta também. É ridículo o crente pensar que não precisa do outro ou que é mais importante do que alguém. Paulo diz em 1 Coríntios 12, 22, 26, olha o que Paulo diz, que os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, indispensáveis. Aquilo que você sabe fazer, que às vezes até você mesmo se menospreza, mas aquilo às vezes tem uma utilidade tremenda para todo o corpo, para a igreja, para tudo funcionar bem. Você tem o mínimo necessário para ajudar a atingir o máximo. Os membros do corpo que parecem menos dignos, a esses damos muito maior honra. Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros em favor uns dos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando há comunhão, a união. Se o membro é honrado, todos os outros se regozijam ou se alegram com ele. Nossa personalidade, dons e serviços são diferentes entre si, mas cada um é necessário. Se alguém despreza o lugar e a habilidade de um irmão, rompe a unidade do corpo de Cristo. E para concluir, você tem uma ideia de quanto precisa dos serviços de outros irmãos de sua igreja? Só para você frequentar a escola bíblica dominical ou um culto, várias pessoas trabalharam. Desde a pessoa que limpa o templo e as salas, a equipe do som e do louvor, os intercessores, os professores da escola dominical e outros. Pense em todos que colaboram com você na igreja. Ore e agradeça a Deus por eles. Procure-os e agradeça pessoalmente, isso fará bem a comunhão entre vocês. Reconhecer o valor de alguém. Disponha-se a colaborar com o corpo de Cristo também. Você já reconheceu, agradeceu e honrou a pessoas que colaboram com você na igreja? Então não fique aí parado. Logo que terminar a aula, vá até eles, dê um abraço e demonstre seu carinho e reconhecimento pela dedicação desses irmãos à obra de Cristo na sua vida. Isso é muito importante, meu amado, o reconhecimento. Todas as pessoas gostam de elogio, gostam de reconhecimento. Aquela pessoa que fala que não gosta é hipócrita e mentiroso. Todos nós gostamos de ter reconhecimento, gratidão. Isso é muito importante. Reconheça que alguém fez algo por você. E quando alguém fizer, não fique triste, mas vá lá, agradeça, diga para ele que ele é bênção na tua vida. Olha, o teu filho adolescente precisa sentir isso, que ele é útil. Aonde ele está, ele é ferramenta. No teatro, na música, no louvor, no instrumento, para limpar a igreja, para levar o teu irmão para a igreja, para evangelizar. Ele é importante em muitas áreas. Não deixe ele ficar ocioso na igreja. Use ele como ferramenta na obra. E você vai ver como ele vai se sentir alegre, ajudando, contribuindo da maneira dele, com aquilo que ele tem para dar, com o talento que Deus deu para ele, para que ele possa realmente manifestar, ajudar a manifestar a comunhão que precisa haver entre o corpo de Cristo, a igreja. Gostaria de deixar para você nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.